dia o Senhor acabou com um vazio que havia na minha vida. Senhor, eu peço que assim como um dia o Senhor acabou com um vazio que havia na minha vida, o Senhor também venha acabar com o vazio que existe na vida dessa pessoa, Senhor. O vazio da Tua presença, o vazio de respostas e propósitos que podem até convencê-los, mas não os preenche, Senhor. Que hoje, Senhor, além de convencê-los, o Senhor possa conduzi-los num caminho de preenchimento, Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor, mais uma vez, dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito, Senhor. Faz das Tuas palavras lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Aleluia, glória a Deus. Dá um sorriso para o irmão que está perto de você e fala assim: meu irmão, Deus é bom. Quem crê que Deus é bom aí? Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, amém? Eu creio que Deus tem algo especial para você nessa noite. Eu sempre creio, não é? Mas hoje eu estou crendo mais ainda. Por quê, pastor? Que eu vim para cá já com a mensagem pronta, parei ali no fundo para começar a mentalizar a mensagem e senti aquele desconforto que antigamente eu não sabia o que era, e aprendi ao longo do tempo, quando eu sinto desconforto, quando eu vou pregar, é porque não é aquela mensagem, não é? E eu falei assim: Senhor, então o que o Senhor quer que eu pregue? Não é? E me veio uma inspiração, estava ali no fundo ali, fazendo o esboço dessa inspiração, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes eu quero, fazer um panorama aí da nossa caminhada este ano, amém? Esse ano estamos andando sobre uma palavra, que é a nuvem de Deus que está sobre a nossa vida, e essa palavra é qual mesmo? Expansão, amém? Então nós falamos no início do ano sobre um tempo de expansão. Nós falamos, depois o segundo tema foi sobre rumo à expansão, amém? Então eu procurei ensinar vocês o que vocês precisam fazer e buscar no Senhor, não é? Não exatamente assim, não ação direta, mas aquilo que deve motivar a sua ação para você expandir em cada uma das 5 principais áreas da sua vida. São elas: vida com Deus, vida familiar, vida na igreja, vida vocacional e vida financeira, né? Domingo passado nós falamos sobre a vida financeira, porque uma pessoa sem vida com Deus, sem vida na igreja, sem vida com Deus, sem vida familiar, sem vida na igreja, sem vida vocacional, sem vida financeira, abençoada por Deus, não vai viver a vida em abundância, amém? Não é? A imagem da vida em abundância que Deus tem para nós é a árvore plantada na beira do ribeiro, que as suas folhas não murcham e dá o seu fruto no tempo certo, amém? E essa árvore tem 5 raízes, principais, que se aprofundam cada vez mais naquela terra que está, né, na beira do ribeiro, amém? Então, as folhas não vão murchar e sempre vai ter fruto no tempo certo, amém? Então você tem que expandir em cada uma dessas áreas. Mas nós aprendemos também que a área pela qual nós precisamos começar não é a primeira, que é a vida com Deus, não é a segunda, que é a vida familiar, né? Não é a quarta, que é a vida vocacional, nem a quinta, que é a vida financeira, mas é através da nossa vida na igreja, amém? Porque
toda a nossa vida espiritual, ela começou aonde? A partir da igreja, sim ou não? Espiritualmente nós nascemos de novo, aonde? Através da igreja, na igreja, não é? Nós recebemos a oportunidade da salvação através da igreja. A igreja não salva, quem salva é Jesus, Ele é o Salvador, amém? Mas é através da igreja que nós somos salvos. Jesus nos salva através da igreja. Embora a coisa mais importante na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, nós aprendemos a nos relacionar com Deus aonde? Na igreja, sim ou não? Não é? E por que a igreja é tão importante? Por vários motivos, e eu entendo que um dos principais motivos é que a igreja, ela é a embaixada do reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos como estrangeiros nessa terra, amém? Nós somos peregrinos, né? Nós não vivemos na nossa pátria, nós almejamos para nós uma pátria que é melhor do que qualquer outra pátria que existe aqui na terra. Nós almejamos a pátria celestial, não é verdade? Não é? E essa pátria, ela descerá dos céus sobre as nossas vidas, né? Está lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém, aquela coisa toda, mas nós só teremos direito a viver nesse reino por meio da embaixada, não é verdade? Sim ou não? Né? Se você está em outro país e você quer exercer o seu direito de cidadão brasileiro lá, você precisa procurar quem? A embaixada e o embaixador, que no nosso caso é Cristo, amém? Né? E nós também somos embaixadores dele. Ele vai resolver as nossas questões, é ou não é verdade? Né? Então nós precisamos começar pela igreja, e a partir de agora, né, eu quero focar com vocês a nossa caminhada com relação à igreja. E hoje eu ia começar a pregar para você sobre a sua posição na igreja, sobre a sua função na igreja, para que você possa então começar a avançar, porque o avanço na igreja vai proporcionar o avanço em todas as outras 4 áreas da sua vida, amém? Não é? O meu testemunho foi assim, meus irmãos, depois que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu comecei a avançar na igreja, eu comecei a avançar na minha vida com Deus. Eu não tinha vida com Deus sem ter vida na igreja, né? Quando eu comecei a avançar na igreja, eu comecei a avançar na minha vida ministerial. Quando eu comecei a avançar na igreja, eu comecei a avançar também na minha vida vocacional e profissional. E quando eu comecei a avançar na igreja, eu também comecei a avançar na minha vida financeira. Então, eu acredito que avançarmos na igreja se torna o pré-requisito para avançarmos espiritualmente em qualquer outra área da nossa vida. Porque tudo espiritualmente na nossa vida começou aonde? Na igreja, que é o corpo de Cristo, e Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, amém? Né? A igreja nos prepara para o propósito eterno, e quando nós avançamos na igreja, aprendemos na prática a colocar na nossa vida, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua vontade, amém? E quando nós colocamos na nossa vida o reino de Deus e a sua vontade, o que ele diz que ele vai fazer com a nossa vida? Ele vai então acrescentar todas as outras coisas, é ou não é verdade? Que coisas são essas? Coisas que você precisa do seu relacionamento com Deus. Quem precisa de algo no seu relacionamento com Deus aí? Precisa? Rapaz, eu também preciso, é ou não é verdade? Quem precisa de algo aí na sua vida familiar? Quem precisa de algo na sua vida vocacional e profissional? E financeira? Olha aí, não é? Então, quando nós começamos a avançar na igreja, a igreja é embaixada, amém? A igreja não é o reino de Deus, a igreja é a embaixada do reino de Deus, e a embaixada está ali para representar a vontade,
o reino e a justiça daquele reino, sim ou não? Então, quando eu começo a avançar na igreja, o Senhor então me abençoa para que eu avance em todas as outras áreas na minha vida. E eu ia começar hoje isso, mas quando eu abri os esboço do sermão, que já estava pronto, eu estava conversando com um missionário amigo ontem foi na sexta, estava de tarde lá conversando, antes de pegar o ônibus para vir para cá, ele estava em Caldas Novas, esse missionário, meu amigo, falou assim: rapaz, vou ter que chegar em casa, que ele vai chegar em casa só hoje, deve ter chegado, vou ter que chegar em casa, vou ter que preparar o sermão ainda. Eu falei: o meu já está pronto. Bem exibido, né? O meu já está pronto. Aí cheguei aqui e descobri que estava pronto, mas não era o que Deus queria que eu pregasse. Então, o Senhor colocou algo no meu coração, quero compartilhar com você. E o tema dessa mensagem aqui é conhecer a igreja. Fala assim: conhecer a igreja. Amém, aleluia. Tem um bichinho aqui, se alguém pudesse trocar para mim essa água aqui, eu vou ficar agradecido. O mosquito estava com mais sede do que eu. E quando eu estava ali, meditando nisso aí, já escrevendo o esboço, chegou o Daniel, com a tua sobrinha, Daniel, aí a Lara veio me chamar, eu estava escrevendo, a Lara veio me chamar, e eu, o que foi, filho? Ela falou: papai, me apresenta para aquela mocinha ali, que chegou com o teu amigo, que tu abraçou, para mim mostrar a igreja para ela conhecer a igreja. Eu falei: eu só, eu não acredito em coincidência, então, acredito em sinal. Realmente as pessoas precisam conhecer a igreja. No caso da Lara, ela queria mostrar as dependências do nosso prédio, que nem está tão bonito assim, mas vai ficar em nome de Jesus. Mas eu quero te ajudar a você trilhar na sua vida uma caminhada para que você possa conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por que isso é tão importante? Amém? As pessoas, elas têm muita dúvida sobre a igreja, E infelizmente, se você começar a ver nas redes sociais, você vê que infelizmente também há disputa entre igrejas, não é verdade? Não é? Tem pessoas que falam: aquela igreja não é, essa é, mas aquela não é tanto, essa aqui é mais, não é verdade? Sim ou não? E aí, qual é a igreja verdadeira? Não é? Como é que a gente sabe o que é de fato ser igreja? Você nunca vai descobrir isso se você simplesmente se limitar às pregações das pessoas. Você vai começar a de fato conhecer a igreja quando você começar a orar a Deus pedindo para que Ele te mostre a igreja e você começar a fazer um estudo bíblico sobre igreja. Você está me entendendo? Ontem eu peguei um táxi para vir da rodoviária para cá. O taxista perguntou de onde eu estava vindo. Eu falei que eu vim de Caldas Novas. Ele falou: rapaz, de Caldas Novas de ônibus? Eu falei: 27 horas demorou a viagem ontem. Meu Deus do céu, sangue de Jesus. Aí ele falou: foi tirar férias lá? Eu falei que eu pensei assim, quem dera, Porque as pessoas vão para Caldas Novas para tirar férias, O pastor vai para trabalhar, olha que benção. Você está me entendendo? Tivemos a conferência de superintendentes que temos anualmente em março lá, e eu falei assim: eu sou pastor, eu fui para a conferência da nossa igreja. Ele perguntou: que igreja o senhor é? Eu respondi, e ele não conhecia o nome da nossa igreja. Ele começou a falar que já teve um monte de religião, que já foi um monte de igreja, ele já foi testemunho de Jeová, já foi da igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é dos Mormon, já foi aquela do véu, como é que é? A Congregação Cristã do Brasil, já foi de igreja evangélica. Ele falou: pastor, já foi até no Universal para ver como é que é. Eu falei: maravilha, entendeu? Mas cada igreja que eu ia, eu fiquei com mais confusão ainda, para saber qual a igreja verdadeira. Eu falei assim: eu creio em Jesus, eu acho que quando Jesus voltar, esse negócio de religião vai acabar e vai desaparecer tudinho. Eu falei: isso é verdade, quando Jesus voltar, acaba a igreja. Porque a igreja tem data para começar e data para terminar, não é verdade? A volta dele, ele vai levar a sua igreja, não é? Aí ele falou assim: pastor, o que o senhor me indica aí para mim conhecer a igreja? Agora, falando com vocês, me lembrei dessa conversa.
Eu falei, cara, tu tem que orar a Deus e ler a Bíblia. A Bíblia é o único livro e o único lugar que tu vai encontrar a resposta sobre o que é ser igreja, não é? E a igreja, então, conhecer a igreja, saber o que é a igreja, não é ser congregação, né? Nós somos uma congregação aqui, mas qual é o nosso objetivo de ser congregação aqui? O objetivo principal de ser congregação aqui é nós aprendermos a ser igreja. Mas como que alguém que está numa congregação não tem curiosidade em saber o que é a igreja vai aprender a ser igreja? Primeiro, para mim conseguir ser igreja, eu tenho que saber o que é a igreja. Depois eu tenho que decidir se eu quero ser igreja. Terceiro, eu tenho que então começar a fazer aquilo que precisa ser feito para mim ser igreja. E essa é a parte mais difícil. Até que eu comece, de fato, ser igreja. Porque igreja não é um lugar onde eu vou e eu encontro a igreja perfeita. Igreja é algo que é para eu ser, amém? Então, qual é a verdadeira igreja? É aquela igreja que te estimula a você ser igreja. E eu quero falar um pouco sobre isso com você nesta noite, amém? E eu creio, mas deixa eu ler aqui o texto primeiro. 1 Coríntios 11, do 29 ao 30, na Almeida Revista Atualizada. Diz assim, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Meus irmãos, se você fizer uma pesquisa, fizer um estudo sobre a história da igreja, isso não está na Bíblia, porque a Bíblia conta só os primeiros 100 anos da igreja. O primeiro livro escrito no Novo Testamento foi escrito em 30 depois de Cristo, e o último em aproximadamente 100 depois de Cristo, que foi o livro do apóstolo João, o Apocalipse. Então, a igreja, a Bíblia, o Novo Testamento, ele conta a história dos primeiros 100 anos da igreja. Só que a igreja, ela tem 2024 anos, olha só. A igreja, ela tem aproximadamente a idade de Cristo, não é verdade? Então, ela tem aproximadamente 2000, vamos tirar aí os 30 primeiros anos de Jesus, então a igreja tem 2000 anos, vamos dizer, ou 1996 anos, porque nós estamos em 2024. Então, a igreja tem aproximadamente 2000 anos, e o Novo Testamento conta a história dos primeiros 100 anos da igreja, não é? E os primeiros 100 anos da igreja é um modelo de igreja que nós temos que ser. Mas se você fizer um estudo sobre a história da igreja, como você, por exemplo, vai fazer um estudo sobre a história do Brasil, sobre a história dos Estados Unidos da América, não é verdade? E por que é bom você estudar a história de algo ou de alguém? Para você entender a caminhada disso, não é? Você nunca vai entender por que os Estados Unidos é o que é hoje, se você não estudar a história verdadeira deles, não o que eles ensinam na escola, que essa é uma historinha, mais historinha para boi dormir, do que a história verdadeira. Para você entender o Brasil, você tem que conhecer de fato a história do Brasil, não aquela que te contar no primeiro e segundo grau, não é? Porque ali é muita maquiagem, mas a verdadeira história do Brasil, você vai entender o Brasil. Para você entender a igreja, você tem que conhecer a história da igreja. Se você for estudar a história da igreja, entendeu? Você vai ficar apaixonado pela igreja em determinados momentos desse tempo de aproximadamente 2 anos. Mas você vai descobrir algo que vai te deixar perplexo, triste, talvez até desanimado, e se você não cuidar, você vai ficar frustrado. Porque quando você estudar a história da igreja, você vai descobrir que nós, a igreja atual, fala assim, nós, somos a igreja mais fraca.
de todos os tempos. Você está me entendendo? E o que significa ser a igreja mais fraca? É que os crentes que compõem a igreja, determinam se a igreja é forte ou fraca, boa ou ruim, concorda comigo? Sim ou não? Porque nós somos a igreja, não é? Não é o pastor que determina como que a igreja vai ser. Tem acreditado que mandurinha só não faz verão? Não é verdade? Né? Então, nós somos uma igreja fraca. Por quê? Porque se nós compararmos o estilo de vida dos cristãos de hoje com os cristãos, né, de outras gerações passadas, rapaz, vocês vão ver que a gente é muito fraco. Hoje a gente tem muitas facilidades e colocamos muitas dificuldades para tudo, não é? Esse é o tempo, por exemplo, que os crentes no mundo menos oram. Nunca houve uma geração de crentes que orasse tão pouco quanto a nossa. Nunca houve uma geração de crentes que tivesse tão pouco conhecimento sobre as Escrituras do que a nossa. Nunca houve igreja como hoje que tem muita dificuldade de servir a Deus e se dedicar a Ele. Os crentes de antigamente, de gerações passadas, os que se tornavam crentes, rapaz, eles se dedicavam mais porque, né, em muitos lugares até hoje, né, ser crente é correr risco de vida. É ou não é verdade? Aí eu fico pensando às vezes, irmãos, se você tivesse, se eu e você, não vou falar sobre você, vou falar de mim também, se eu e você tivéssemos num desses países, que a nossa vida estivesse em risco, que a vida da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido estivesse em risco, você se tornaria crente? Você levaria sua esposa na igreja? Você levaria seus filhos na igreja? Eu tenho certeza absoluta que a maioria de nós não estaria na igreja. Porque às vezes para preservar o filho, com medo de o filho pegar um resfriado, não é verdade? Ele nem está resfriado, não sabe se vai ficar, mas só na possibilidade de ele pegar um resfriado, a gente já não quer, muitas vezes, ir à igreja. Na possibilidade de um filho nosso, ou nós mesmos sermos assaltados no ato de ir ouvir da igreja, a gente, às vezes, muitas vezes, não vem, né, nos compromissos da igreja. Sim ou não? Agora, não estamos correndo risco de vida. É óbvio, né? Para morrer basta estar vivo. Qual o pré-requisito para morrer? Está vivo. Né? Todo mundo que está vivo corre risco de morte. Não é verdade, né? Mas isso não tem nada a ver com ser igreja. Né? E por que acontece isso? Em função do texto que eu li aqui, não é? 1 Coríntios 11, 29 e 30. Não sei se eu li já esse texto. Então eu vou ler agora. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, o foco desse versículo é qual? Discernir. O que é discernir? Conhecer, entender, saber o que é a fundo. Discernimento fala de coisas profundas, não é? Então, se eu faço qualquer coisa na minha vida espiritual, sem ter o discernimento adequado sobre a igreja, eu vou entrar em juízo espiritual. E no versículo 30 fala assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Então aqui, nós podemos falar aqui, descobrir simples a razão. Qual é a razão da fraqueza espiritual? Qual é a razão da fraqueza espiritual? Não, pastor, eu estou fraco espiritual porque eu não estou orando. Não, tudo bem. Eu estou fraco espiritual porque eu não estou jejuando. Não, tudo bem, mas por que você não está orando? Por que você não está jejuando? Porque falta um discernimento. E esse discernimento, a falta de discernimento,
É a razão da fraqueza. É a razão de não ter uma boa saúde espiritual. É a razão de muitas pessoas nem terem vida espiritual. Elas estão mortas espiritualmente. Então quer dizer que essa pessoa não está salva, não é verdade? Uma pessoa que não tem vida espiritual, né? Pastor, como que eu sei se tem vida espiritual, né? Bom, qual é a primeira característica que a gente vê de um ser humano que está vivo? Quem tem filho aí? Hã? Aí, ó, quem tem filho já levantou a mão. Ó, a Adri falou que respira. Qual o primeiro sinal quando o bebê nasce que ele está respirando? Chora. Se não chorar, porque não está respirando. Sim ou não? Então quer dizer, faz barulho. Fala assim, faz barulho. Vida faz barulho. Uma casa com barulho é uma casa com vida, não é verdade? Sim ou não? Por isso que casa com criança é alegre. Porque as crianças fazem barulho, faz aquela bagunça, né? Casa bagunçada é sinal de vida. Claro, né? Não é aquela casa que a gente não arruma, é aquela casa que mesmo arrumando sempre, ela fica bagunçada, porque a criançada tá louca correndo de um lado para o outro. Não é verdade? Aí as pessoas inventaram agora hiperatividade. Hiperativo é o diabo, meu irmão, que ela não para nunca. Não, uma criança saudável, uma criança com energia, uma criança com iniciativa, uma criança, se você estimular ela vai ser inteligente, ela vai ter iniciativa, vai ter criatividade. Você está entendendo? E geralmente as crianças mais criativas, elas inventam umas coisas que se quebra, que corta, que machuca, não é verdade? Sim ou não? É verdade, entendeu? Pega uma pessoa inteligente e conta a cicatriz que ela tem no corpo. Geralmente uma pessoa que não tem muita iniciativa, que tem medo da vida, ela não tem muita cicatriz, porque ela deixou o pai e a mãe colocar medo de tudo. Não pode, porque vai cair mesmo, porque vai quebrar mesmo, porque vai se machucar. Meu irmão, é a vida, não é verdade? Como é que a gente aprende a caminhar? Caindo, Então, o que acontece aqui? Quando nós não conhecemos a igreja, quando nós não temos esse discernimento sobre a igreja, nós então, aqui está a razão de toda a fraqueza espiritual, de toda a falta de saúde espiritual e de toda a falta de vida espiritual, Então, a vida, ela respira, a vida tem fome, não é verdade? Depois que respira e chora, a criança, qual é a segunda coisa que ela faz? Gruda na teta da mãe dela, sem nunca nem ter visto uma teta na vida, não é verdade? E já sai sugando. Alguém precisa ensinar a criança a mamar? Não, né? Rapaz, bota, não precisa nem botar na teta, bota, sinto nessa região da mãe aqui, já... Não é verdade? E pá, até que encaixa, aí fica quieto. Tem fome, então quem não tem fome espiritual... E a palavra de Deus é o pão, é o nosso pão. Quem não tem fome espiritual, se você assim, não tem vontade de ler a Bíblia, se você não tem vontade de orar, meu irmão, possivelmente você está morto espiritualmente. Eu quero dar um alerta para você. Possivelmente você está morto espiritualmente, porque você não tem fome espiritual. Você não tem sede espiritual. Você não faz barulho espiritualmente falando. Sua vida espiritual é um silêncio. Você está me entendendo? Não estou falando aqui de orar baixo, orar alto, não, E o apóstolo Paulo disse, eis a razão. Então essa é a razão, não há outra razão. Não coloque a razão disso, da sua fraqueza espiritual, da sua falta de saúde espiritual, ou da sua falta de vida espiritual, em qualquer outra coisa, que não a sua falta de discernimento sobre o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Toda fraqueza vem disso. Entendeu? Não, pastor, mas é que eu fiquei assim depois de um problema. Pois é que por você não discernir o corpo de Cristo, em função de algo que não te agradou, você agiu de forma errada, e você, por não discernir o corpo de Cristo,
vem o castigo do pai sobre os filhos, entendeu? E você então fica fraco, doente, e até morre espiritualmente, uns até fisicamente. Então nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Então por que somos uma igreja fraca? Porque falta discernimento do corpo de Cristo. Então isso quer dizer que de todos os tempos que a igreja já passou nesses 2000 anos, esse tempo é o tempo onde as pessoas menos procuram conhecer a igreja. E não é conhecer a igreja que ela congrega ou que ela quer congregar, é conhecer a igreja que ela deve ser. Porque igreja não é um lugar para você frequentar. Igreja é algo que você tem que ser. Igreja a gente não consegue ser sozinho. Você está me entendendo? Só conseguimos ser igreja sendo o corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é o templo, né? Tem várias metáforas, né, para nos revelar o que é a igreja. Então, a razão é essa. As pessoas ficam procurando, por que a igreja de hoje, por que os irmãos de hoje não oram? Por que os irmãos de hoje não gostam de jejuar? Por que os irmãos de hoje têm tanta dificuldade de servir? Por que os irmãos de hoje não leem Bíblia? Eis a razão. Falta um conhecimento profundo sobre o que é a igreja. Falta discernimento sobre o que é a igreja. Eu quero, nessa noite, através dessa palavra aqui, te estimular a você, né, buscar o conhecimento sobre o que é a igreja, né? A igreja, primeiro, a chave da nossa vida é conhecer a Deus, amém? Né? Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai conhecer você mesmo. Isso é um fato, não é? Isso é um fato. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai conhecer a você mesmo. Por isso, né, a Bíblia nos dá uma orientação, uma ordem, um mandamento, que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. O Senhor ainda nos estimula, e Ele diz que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E essa é a grande expressão de quem tem fé. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, esse é o primeiro ponto, e que recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Então, o nosso grande objetivo de ir a Deus não é tratar Ele como o gênio da lâmpada, para Ele nos conceder desejos, mas o grande objetivo de buscá-lo e prosseguir em buscá-lo é conhecê-lo, é ou não é verdade? Nós precisamos querer conhecê-lo, já falei sobre isso, né? Na sua expansão da sua vida com Deus. E conhecer a Deus, então, é a chave para conhecer a nós mesmos. 1 Coríntios 13, do 10 ao 12, eu vou ler na NTLH. Diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. A Bíblia diz no versículo 10 aqui, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Ele começa a falar de conhecimento. Então, quando eu conhecer aquele que é perfeito, o meu conhecimento que é imperfeito, ele vai desaparecer. Esse texto aqui, né, ele possivelmente retrata, o apóstolo Paulo está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Mas, há uma outra verdade ali também. Quanto mais eu conheço aquele que é perfeito, mais perfeitamente eu conheço a mim e todas as outras
coisas. Essa é a grande realidade. Você está me entendendo? Então eu preciso buscar esse conhecimento. Mas é impossível também eu conhecer a Deus sem conhecer a igreja. O que é mais fácil? Você conhecer Jesus ou conhecer a igreja? A igreja. Não é verdade? A igreja. E quando eu conhecer a igreja, saber o que é ser igreja e decidir me tornar igreja, então o meu conhecimento a respeito do Filho, do unigênito de Deus, daquele que é o único perfeito, vai ser possível para mim, não é? Eu quero, então, tratar 3 pontos com vocês agora aqui. O primeiro é falar sobre o propósito da igreja. Fala assim, o propósito da igreja, não é? O propósito da igreja é claro, entendeu? Agora, por que é importante você entender o propósito da igreja? Porque esse deve ser o propósito de por que você está aqui. Esse deve ser o propósito de você ser membro desta congregação. Amém? Por que nós precisamos de uma congregação? Por que precisamos congregar? Porque o apóstolo Paulo, estimula a gente a congregar e dá o conselho assim, gente, não deixem congregar como estão fazendo. Por quê? Porque sem congregar não conseguimos ser igreja? Não, a igreja é um corpo, não é verdade? Eu consigo ser corpo em casa, sozinho? Não, temos que congregar, e congregar não é só vir aos cultos, você está entendendo? Congregar é ter um compromisso com um grupo de pessoas em função de sermos aquilo que o Senhor quer que a gente seja. O que é congregar? É ter um compromisso com um grupo de pessoas, para que juntos nós possamos ser e fazer, aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Eu consigo ser o que o Senhor quer que eu faça sozinho, só eu na minha casa? Eu consigo ser quem o Senhor quer que eu seja, sozinho na minha casa? Não consigo. Eu consigo fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu sozinho na minha casa? Não é se eu não amo o meu irmão que eu vejo, e está falando de quem? De irmão, quem são os seus irmãos? Aqueles que se unem a gente por causa da fé, Se o Fabinho querer viver como filho de Deus, ele passa a ser o que meu? Irmão, então eu tenho que amá-lo, porque se eu não conseguir amar os meus irmãos que eu vejo, eu nunca vou conseguir amar a Deus que eu não vejo, não é? E tem gente que acha que amar a Deus é mais fácil que amar as pessoas. Meu irmão, você está enganado. Amar a Deus é mais difícil. Eu já ensinei isso para vocês aqui um dia, Não sei se você lembra. Entendeu? Imagina se aparecesse uma pessoa com as características de Deus na sua vida. Ia ser bom ver com ela? Imagina se a sua esposa fosse onisciente. Ou o seu marido. Imagina se ele fosse onipresente. E se ela fosse onipresente? Eu acho que você ia falar que nem os apóstolos. Senhor, esse ensinamento é muito difícil, então é melhor não casar. Vai vendo aí, Se ia arrumar muito mais problema, Então, vamos ver o propósito da igreja aqui, Mateus 28, 18, 20, Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então aqui, irmãos, aqui está o propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? Repita comigo assim, ide e fazei discípulos. Mais uma vez, qual é o propósito da igreja? Terceira vez, só para não esquecer nunca mais. Qual é o propósito da igreja? Por que você está aqui? Por que você está aqui?
por causa do ide e fazei discípulos. A sua vida com a igreja está ligado a isso. Ou você está aqui, porque alguém está fazendo de você um discípulo de Jesus. Ou você está aqui, porque você está fazendo de alguém discípulo de Jesus. Você está entendendo? E muitos de nós precisamos estar nessas duas situações. Eu estou aqui, porque existe alguém nessa igreja, Casa da Bênção, que cuida de mim e me treina para que eu seja cada vez um discípulo melhor. Mas eu também estou aqui para que cada um de vocês sejam discípulos do Senhor Jesus. Os que não são, decidam ser. E os que já são, sejam discípulos cada vez melhores. É ou não é verdade? Não é? Então, esse é o propósito da igreja. E como é o propósito da igreja, e o Senhor quer que você seja a igreja, então, ser e fazer discípulos tem que ser o propósito da sua vida. Aqui, nós vemos o primeiro indício de alguém que é igreja ou de alguém que não é igreja. Porque, entenda, eu posso ser algo o qual eu rejeito o propósito. O que vai acontecer é que eu vou ter uma crise de identidade. E muitas pessoas têm uma crise de identidade espiritual hoje, porque elas rejeitam o propósito da igreja. Elas se declaram igreja, mas elas rejeitam o propósito da igreja. É igreja? Não é igreja. Não é? Para fazer discípulos, que é o propósito, a gente tem que cumprir várias missões. Né? Quem é pai aí? Quem é casado aí? Homem casado, levanta a mão. Quantas missões você tem que fazer? Seu propósito é ser um bom marido, um bom pai. Você tem que fazer quantas missões? Rapaz, você tem que ser motorista. Tem ou não tem? Tem que ser provedor. Você tem que ser conselheiro. É ou não é verdade? São missões diferentes. Você tem que ser pai. Você tem que ser marido também, não é verdade? Sim ou não? Você tem que ser psicólogo. Como assim psicólogo? Psicólogo que é a arte de ouvir e não falar quase nada. Entendeu? Sua esposa fala. Você vai só fazendo aquela cara de compreensão. Você não fala nada. Depois que ela ficou 3 horas falando com você, ela fala assim, que bom que você me entendeu. Mas você não falou? Inventa dar uma opinião para você ver. Ela vai dizer, você não me entende mesmo. Porque, né, eu já estou avançado, então é só 3 horas. Quem não tem experiência aí fica 6, 7 horas. E a esposa, né, a missão da esposa, né, a esposa tem que ser médica, tem que ser enfermeira, tem que ser cozinheira, não é verdade? É um monte de missão. Nós fazemos várias missões para cumprir um só e único propósito, não é verdade? Né? Quando nós entendemos a missão que nós temos em função do propósito que Deus tem para nós, é que nós descobrimos o nosso chamado. Você está me entendendo? Né? Ser igreja aqui, né, nos dá 2 benefícios maravilhosos. O primeiro está nesse texto aqui. E ele diz, no último versículo, coloca lá o último versículo para nós, por favor. E ele diz, né, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É óbvio que o Senhor é onipresente, amém? O Senhor está em todos os lugares, mas Ele não está com todas as pessoas. Né? Quando você vai em um lugar que tem um monte de gente, todas as pessoas estão com você? Não. Deus está em todos os lugares, mas não está com todas as pessoas. Ele promete que Ele vai estar com quem? Com quem?
Fala mais alto aí, gente. Ele promete que ele vai estar com quem? Hã? Com quem? Com quem decidir aceitar o propósito de ser e fazer discípulo. Aqui nós achamos um dos motivos por quais muitas pessoas que frequentam uma congregação, Deus não está presente na vida delas. E Deus não está com elas. Elas nem sentem Deus na vida delas, elas não percebem Deus na vida delas. Porque de fato não está. E Ele cumpre isso através da promessa de Joel, fazendo que o Espírito Santo venha habitar em nós. Amém? A segunda promessa, que não está nesse trecho, mas que é muito interessante, é a primeira promessa de eu ser igreja, de eu aceitar o propósito da igreja, porque se eu não aceitei o propósito da igreja, eu sou igreja? Não. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender sobre a igreja, é que a igreja tem um propósito. A igreja está na terra só por um único objetivo: fazer discípulos. Nós temos que ganhar pessoas, consolidar pessoas, treinar pessoas e enviar pessoas. Esse é o propósito da igreja. Não tem outra razão pela igreja existir, senão essa. A igreja salva? Não. A igreja cura? Não. A igreja ressuscita os mortos? Quem faz isso? O Senhor. Mas Ele faz através da igreja. Então, por exemplo, é só crente que é curado? Não. Então, o principal objetivo da igreja é fazer discípulos de todas as nações. E Ele tem a promessa que Ele vai estar com a gente todos os dias, até a consumação dos tempos. Ele está em todo lugar. Tem gente que lê esse texto e fala assim: pastor, mas Deus está em todo lugar. Sim, mas nem sempre Ele está com você. E a segunda promessa que o Senhor deu a Pedro, quando Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A segunda promessa maravilhosa é que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? O sentido principal aqui dessa palavra é que a igreja vai avançando e essa resistência, esse domínio que o diabo tem sobre pessoas e territórios não consegue nos deter. Ou seja, o diabo não impede o nosso avanço, não impede o nosso crescimento. Irmãos, tem pessoas que frequentam a igreja, que elas são impedidas por ação demoníaca? Tem ou não tem? Tem. Tem pessoas oprimidas por demônios? Tem crente, às vezes, de muito tempo de igreja, que a gente não coloca a mão sobre a vida dele, é o que eu chamo de crente Kinder Ovo, e tem um demônio ali dentro, fica possesso? Tem ou não tem? Tem. Basta vir num culto para prevalecer contra as hostes do inferno, contra as portas do inferno? Não. Tem que ser igreja. A promessa de que Ele vai estar com a gente está condicionada a ser igreja. A promessa que nós vamos prevalecer contra as portas do inferno e não o contrário, é ser igreja. Se é Pedro, o que quer dizer isso? Rapaz, você tomou a identidade, você se tornou semelhante a mim. Eu sou uma rocha, então um pedaço dessa rocha. Pedro fala: o Senhor é a pedra viva, cheguem perto dele, e vocês também sejam pedras vivas, desde que Ele use você na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes, Então, a condição espiritual de ter o Espírito Santo em nós e o inferno não prevalecer contra a gente, e o contrário, a gente prevalecer contra eles, está ligado a nós sermos igreja, amém? E a Bíblia, ela nos dá algumas imagens para que a gente possa entender como, na prática, eu devo ser igreja, Então, eu notei aqui algumas imagens: a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo de pedras vivas, a igreja é a lavoura do Senhor, a igreja é o edifício de Deus, a igreja é o exército do Senhor dos exércitos. Não é verdade? A igreja é a embaixada do reino de Deus. A noiva fala de santidade, o corpo fala de ajuste, coordenação, função e ação.
Nós temos que estar bem ajustados uns com os outros, nós temos que ter bom relacionamento uns com os outros, nós temos que trabalhar juntos uns com os outros. Eu estou aqui pregando para você, entendeu? Eu estou usando sua boca? Não, o corpo todo está funcionando em função de uma pregação. Você está me entendendo? Né? Se eu vou fazer outra atividade, o corpo inteiro faz junto. Se eu vou cozinhar, o meu corpo inteiro está lá para cozinhar. Se eu vou lavar a casa, o meu corpo inteiro está lá para lavar a casa. Não é verdade? Se eu vou dormir, não é só os meus olhos que dormem, o corpo inteiro dorme. Entendeu? Há sincronismo, há unidade, há parceria, há sujeição uns aos outros, não é? E dentro desse contexto aí, ser corpo de Cristo, não é? Nós vemos que o Senhor nos dá funções para que Ele possa agir através de nós. O grande objetivo do Senhor em fazer da igreja seu corpo é agir através da igreja. Não é? Como que é? E Ele é a cabeça do. Como que a minha cabeça age? Através do corpo. Quando eu, né, decido andar, os meus pés mexem, minhas mãos, não é? A cabeça coordena isso, e Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então Ele quer se mover através do corpo, Ele quer agir através do corpo, Ele quer realizar através do corpo. Você está entendendo? O templo fala de adoração, o templo fala de contemplação, não é verdade? Não é? Qual é o objetivo do templo? Davi falou para a gente: Senhor, como eu queria morar aqui para contemplar a Tua presença e meditar nos Teus ensinamentos de dia e de noite. Rapaz, eu queria ficar aqui contemplando o Senhor, adorando, eu queria poder ficar lendo as Escrituras Sagradas toda hora. Então fala de adoração, fala de contemplação, fala de conhecimento, não é verdade? Não é? A nossa vida tem que ser um lugar assim, né? Isso é ser igreja, entendeu? Né? O templo, a igreja também é lavoura. A lavoura fala de um trabalho que eu tenho para que algo cresça e frutifique, não é verdade? Sim ou não? Existe um trabalho ali. Eu tenho que lavrar a terra, eu tenho que semear, eu tenho que regar para crescer, e eu tenho que colher para usufruir da colheita. Não é verdade? A Bíblia diz que nós temos que produzir os frutos do reino de Deus. Inclusive o Senhor disse: eu vou tirar a chave de vocês e vou dar para aqueles que produzem os frutos do reino. Não é? Então, a igreja é uma lavoura, né? A igreja é um edifício, tem que ser edificado, tem que ser construído, sim ou não? Templo de pedras vivas. A igreja é um exército, a gente tem que partir para a conquista, sim ou não? Não é? Existe uma conquista, existem terras a serem conquistadas, almas a serem conquistadas, famílias a serem conquistadas, e isso exige uma batalha espiritual, sim ou não? Né? Nós temos que amarrar um valente, para tirar de dentro da casa do valente essas pessoas que estão presas. Isso é ser igreja, não é? Então essas imagens aqui, não é? O propósito da igreja é fazer discípulo. Essas imagens aqui, elas mostram como nós seremos discípulos do Senhor, como nós faremos isso, não é? Então eu tenho que ser santo, a imagem da noiva fala de santidade, não é? Eu tenho que buscar a presença de Deus e o conhecimento de Deus, o templo fala disso. Eu tenho que trabalhar para gerar esses frutos, a lavoura fala disso. Eu tenho que edificar algo, né? E o edifício fala disso. Eu tenho que estar coordenado junto com os irmãos para que o Senhor age através da minha vida, e ser o corpo fala disso. Eu tenho que conquistar, amarrar o valente, né? O exército fala disso. E eu tenho que representar a vontade de Deus aqui na terra. Ser feita a vontade na terra como? Isso fala da embaixada. Nós somos embaixadores de Cristo, amém? Não vou estudar isso com detalhes com vocês, mas, né, você pode buscar isso. Então, primeiro é o propósito da igreja. O segundo já que existe um propósito da igreja, existe o propósito dos líderes na igreja, sabia? Sabia que existe um propósito específico para os líderes na igreja? Qual é a função principal e mais importante? Deixa eu perguntar mais diretamente, qual é a minha função principal e mais importante na sua vida? Você sabe qual é a minha função principal
e mais importante na sua vida? Que se você sujeitar essa função, porque não fui eu que escolhi ela, foi Deus que me deu, e você me ajudar a cumprir essa minha função na sua vida, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas, quando eu não sei essa função, geralmente eu vejo que as pessoas buscam nos seus líderes como principal coisas que não são a função principal deles. E assim, quando não são atendidos, rejeitam aquilo que é a função principal. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e acredite em mim, por favor, tudo que você precisa na sua vida, vai vir para a sua vida de Deus, quando você começar a deixar o seu líder cumprir a função principal dele na sua vida. Vamos ver isso lá em Efésios 4, 11 e 12. Então, o segundo ponto aqui é o propósito dos líderes da igreja. Fala assim, o propósito dos líderes da igreja. Mais uma vez, o propósito dos líderes da igreja. Nós vimos o item anterior foi qual? O propósito da igreja, não é? Agora, o segundo item é o propósito dos líderes da igreja. Bom, se a igreja tem um propósito, qual é o propósito de um líder da igreja? Fazer com que os outros cumprir e fazer com que os outros cumpram o propósito da igreja. Não é verdade? É por isso que existe um líder em qualquer lugar, sim ou não? Amém? Se você trabalha numa indústria de carro, qual o propósito daquela indústria? Fazer carro. E por que os líderes estão lá? Para ajudar os outros que também trabalham lá a fazer o quê? Carro. Não é verdade? Então, se o propósito da igreja é fazer discípulo, eu estou aqui para fazer discípulos e também para fazer com que você faça discípulos, né? Olha o que diz ali em Efésios 4, 11, 12. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, olha só, eu sou uma pessoa que represento um desses ministérios, no versículo 11 ali, ó. Foi ele quem deu dons às pessoas, ele escolheu alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Para que ele fez isso? Depois a gente vai ver lá. Então aqui, ó, qualquer pessoa que tenha pelo menos um desses dons, esses dons são chamados dons de governo, ou dons de autoridade, ou dons ministeriais, não é? Deus se manifesta através das pessoas por 4 tipos de dons. Fala assim, 4 dons. Dons do amor ou serviço, que estão em Romanos 12, dons de poder, que estão em 1 Coríntios 12, dons de caráter ou de relacionamento, que a gente conhece como fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, e os dons de autoridade, que estão em Efésios 4, 11. Então o Senhor se manifesta. Ele começa se manifestando pelos dons de serviço ali, são a primeira manifestação que Deus dá através de uma pessoa, aquilo ali. Depois pelo fruto do Espírito, depois pelos dons de poder, e depois, quando a pessoa já é madura espiritualmente, o Senhor começa a expressar autoridade. Entendeu? Então, primeiro, não é o dom de servir, depois os dons de caráter e relacionamento, depois os dons de poder, depois, na maturidade espiritual, começam a vir os dons ministeriais, os dons de governo, não é? Qualquer pessoa que tem um desses dons pode fazer o que o apóstolo Paulo diz. A pessoa que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. O que é ser bispo da igreja? É ser o que eu sou, um pastor de uma igreja. Eu exerço o episcopado. Eu exerço o episcopado
fluindo em 2 dons. Eu acredito que eu tenho o dom representado pelo dedo anelar, que é o dom que é o dom pastoral, e pelo dedo mindinho, que é o dom de mestre. Você está entendendo? Então eu cuido das pessoas, e eu gosto de cuidar, tenho prazer nisso, e eu também tenho uma inspiração para ensinar as pessoas. O que eu estou fazendo com vocês aqui hoje? Estou ensinando. Aí o negócio dizer, pastor, eu fui numa outra igreja, mas eu não aprendo o que não aprendo aqui. Talvez aquela pessoa que exerce o episcopado lá pode ter um dom evangelístico, pode ter um dom profético, é diferente. Você está entendendo? Né? Então, no meu caso, eu tenho o dom de mestre, o dom pastoral. Você está entendendo? E o que esse tipo de gente, que nem eu e que nem outras pessoas aqui, tem que fazer com você? Aí vem o verso 12. Ele fez isso para preparar. Quem é povo de Deus aí? Aleluia. Preparar você para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, olha só. Para você entrar na igreja, corpo de Cristo, porque existe a igreja Casa da Bênção, aqui, e você pode estar na igreja Casa da Bênção, e pode não estar na igreja de Cristo, sim ou não? Pode ou não pode? Pode, pode. Você pode vir aqui assistir culto, dizimar, ofertar, mas você pode não fazer parte do corpo de Cristo, da igreja espiritual. A igreja de Cristo é uma só, amém? Como objetivo de cada denominação e de cada congregação dessas denominações, entende? A gente precisa ser uma denominação hoje, não é verdade? Por quê? Por questão de leis, né? A gente não pode fazer nada, né? Por exemplo, se eu resolver abrir uma igreja sem registrar ela no governo, eu posso ser preso. Você sabia disso, que eu posso ser preso? Então, a gente tem que ter uma denominação, né? Se você, por exemplo, se esse rapaz aqui que trabalha em colocar porcelanato aqui, ele só pode fazer isso de 2 formas: ou ele arruma um emprego numa empresa, ou ele registra uma empresa dele e presta serviço para os outros, não é verdade? E se ele quiser fazer isso sem nenhuma dessas formas, o que vai acontecer com ele? Rapaz, está enrolado. A hora que o leão pegar ele, meu irmão, até as calças dele vai ter que dar para o governo. Não é verdade? Então, para ser igreja, não é? Nós precisamos ter uma organização que nos ampare para aquilo que é legal, não é? Então a gente tem que ter um prédio, a gente tem que comprar cadeira, a gente tem que movimentar dinheiro que vem de dízimo e oferta, não é verdade? Como é que a gente vai movimentar isso se a gente não pode fazer isso em nenhum país do mundo, a não ser que nós registramos uma razão social? A nossa razão social é a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. O nosso nome fantasia é Igreja Casa da Bênção. Você pode fazer parte dessa instituição, você pode fazer parte da igreja, não sei se você chama de Igreja Casa da Bênção, ou a igreja do pastor César, ou a igreja do missionário César. Você pode fazer tudo isso, mas pode ser que você não faça parte da igreja de Cristo. E o que vai fazer diferença na sua vida? Oi? Sabe quando as pessoas falam assim: pastor, eu até hoje não consegui me encaixar numa igreja? Sabe o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer, em nenhuma congregação que eu participei, até hoje, eu consegui me tornar corpo de Cristo. Eu consegui, no máximo, me tornar membro daquela denominação, frequentador daquela comunidade de fé, mas nunca consegui me achar, ou seja, nunca me tornei igreja do Senhor, a igreja espiritual. Só que para você entrar nessa igreja, você tem que entender que pessoas como eu têm o objetivo de treinar pessoas como você, para que você faça o serviço cristão. Que serviço é esse? Bom, aí depende, não é, da missão que Deus quer que você faça, a fim de fazer discípulos. Mas eu já vou dizer de forma geral,
Deus quer que todos sejam testemunha deles. Deus quer que todos expulsem demônios. Deus quer que todos façam milagres. Isso é para todo. É para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, testemunho do seu Senhor. Todo aquele que crê, tem autoridade para expulsar demônio de pessoas oprimidas. Todo aquele que crê, tem autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Pronto. Esse é o mínimo que cada crente tem que fazer, a fim de edificar o corpo de Cristo. Esse aqui é esse serviço aí é o auxiliar do pedreiro. Tem o pedreiro que é o que constrói, não é verdade? E tem aquele que auxilia. Ele auxilia como? Testemunhando, expulsando demônios e curando enfermos. É assim que ele auxilia. A pessoa começa a crescer um pouquinho mais, começa a ser treinada um pouquinho mais. Então, ela já começa a fazer outros trabalhos, não é? Que são mais difíceis aqueles que são novos convertidos. Você está entendendo? Mas para eu entrar no corpo místico de Cristo, eu tenho que aceitar essa dinâmica. Olha o resultado dessa dinâmica, no versículo 13. Olha o que acontece se tiver alguém que treine e alguém sendo treinado. Olha só, desse modo, de que modo que ele está falando? Quando tem alguém que treina pessoas para a edificação da igreja. Desse modo, todos nós quem? Todos nós que estamos envolvidos nesse processo. Uns treinando e outros sendo treinado. E aqueles que estão sendo treinados estão trabalhando para que a igreja cresça. Fala assim, igreja cresça. Amém? Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho. Então você precisa fazer parte da igreja para conhecer quem? Jesus. E o segredo da nossa vida é conhecer Jesus. Mas sem estar envolvido nisso. Porque entenda uma coisa, em qualquer área da vida, em qualquer área de conhecimento da vida, a teoria pode nos levar à divergência, mas a prática sempre vai nos levar à convergência. A teoria pode nos levar à divergência, mas a prática vai necessariamente nos levar às mesmas conclusões. E hoje as grandes divergências da igreja são geradas por pessoas que estudam muito, mas de fato não fazem nada. Meu irmão, porque ideias e percepções sem a prática não tem limite, sim ou não? Mas quando a gente vai para a prática nos conduz a conclusões semelhantes, a discernimentos parecidos. Não é verdade? Não é? Então nós seremos um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Eis a razão porque muitas pessoas não crescem espiritualmente. O apóstolo falou, vocês já eram para estar comendo comida sólida, mas eu tenho que alimentar vocês ainda com leite. Não é crescer para fazer, é fazer para crescer. Não é crescer para fazer, pastor, não estou pronto, mas nunca vai estar mesmo. Tem que começar a fazer para se aprontar. Não é verdade? Não é? Então, aqui nós vemos, então, qual é a missão dos líderes da igreja. Outro texto que tem para nós ler também, está em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes, sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Aí pode surgir uma dúvida assim, pastor, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Se o Senhor, tudo que o Senhor pede para mim, está ligado a um cuidado que o Senhor está tendo com a minha necessidade espiritual. Obedeça aos líderes. Então, o que a Bíblia manda você fazer? A palavra líderes ali, não é qualquer líder, tá? A palavra líder nesse texto fala de um líder que exerce uma posição de governo na igreja, que no caso aqui nessa congregação é só eu, porque só eu exerço um dos 5
ministérios aqui. Eu quero que cada vez mais pessoas exerçam. O meu sonho é ter nessa igreja aqui, pelo menos um com dom apostólico, pelo menos um com dom profético, pelo menos um com dom evangelístico, pelo menos mais um com dom pastoral, pelo menos mais uns 6 com dom de mestre, que a gente tem que ensinar muita gente em várias escolas. Não é verdade? O ministério vai crescendo, a gente vai estruturando as coisas, sim ou não? Né? Então, como que eu posso ter certeza que tudo que o Senhor está fazendo é a fim de cuidar sempre das minhas necessidades espirituais? Bom, é só você, se você não entender o porquê que eu estou te ensinando algo, te pedindo algo, você fala assim, você vem comigo e fala assim, ô missionário, ô César, ô pastor, pode chamar como você quiser, até de bonito se quiser chamar, eu aceito, entendeu? O Senhor está me pedindo isso, o Senhor está me ensinando isso, mas a Bíblia diz que o Senhor tem que cuidar da minha necessidade espiritual. De qual necessidade espiritual minha o Senhor está cuidando, fazendo isso, me pedindo essas coisas? Bom, aí, se eu não tiver uma resposta, é sinal que aquilo que eu pedi para você, eu não sei para que serve, espiritualmente. Mas se eu tiver uma resposta, ó, meu filho, aqui a Bíblia diz isso, porque Deus tem esse plano para você, Deus quer suprir algo na sua vida assim, 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 e para cumprir isso, você tem que fazer isso. Ah, pastor, não concordo com isso. Bom, aí você tem o seu direito, não é verdade? Não é? Mas eu vou perguntar, mas então como, já que você não concorda desse modo, como que você entende que você tem que fazer para que você supra essa necessidade espiritual da sua vida? Como? Que todos nós devemos chegar em um nível espiritual da nossa vida, aonde nós podemos cuidar de nós mesmos, não é verdade? Sim ou não? Quem aqui um dia sua mãe já teve que limpar sua bunda? Mas você já aprendeu a limpar a bunda sozinho, espero, né? Não é verdade? Sim ou não? Né? Quem aqui a mãe tinha que servir seu prato? Você já aprendeu a fazer o seu prato. A Bíblia diz que vai chegar um tempo na nossa vida que não vamos mais precisar de mestres, que alguém ensine alguma coisa para nós. Mas por um tempo nós precisamos. Eu, por exemplo, eu tenho coisas já que eu não preciso mais de ninguém me ensinar, mas tem coisas que eu ainda preciso. Claro que quanto mais eu aprendo, menos eu preciso de alguém para me ensinar. E quando o senhor não precisar de que ninguém ensine mais nada para o senhor, o que o senhor vai fazer? Você vai ser da igreja? Claro que não, né, meu irmão? Aí que eu vou ajudar mais o meu pastor, não é verdade? Aí eu vou poder dizer para ele assim, ó, é nós, estamos juntos, vamos partir para cima, não é? Aí ele vai ter mais tempo para cuidar de outros, e eu de outros ainda, amém? Então, irmãos, o papel de um líder é cuidar das suas necessidades espirituais, né? Por que você que é pai e mãe, pede coisas para os seus filhos que ele não quer fazer porque não entende? Porque eles não sabem quais são as necessidades que têm. Uma das características da maturidade, da imaturidade, é não reconhecer as necessidades que temos. Sabia disso? Vai comer, não quero comer, mas não quero, é na verdade. Aquela injeção de saco, tem que dormir, eu quero ficar brincando, mas você tem que acordar amanhã cedo, eles não entendem isso. Não tem maturidade para isso. Entendeu? Então, até que você cresça em um determinado nível, tem coisas que você não vai entender. Mas o meu papel com você aqui é cuidar sempre das suas necessidades espirituais, porque eu sei que eu vou prestar contas ao Senhor sobre a sua vida. Você está me entendendo? Né? Então, tudo que eu peço para você, quando eu falo, meu irmão, lê, ora, jejua, cultua, se dedique, isso vai suprir uma necessidade espiritual sua, vai ou não vai? Eu estou cuidando disso, até que chegue o dia na sua vida, que eu não preciso mais dizer para você, você tem que ler Bíblia, você já vai chegar para mim, e a minha conversa com você já vai mostrar que você está lendo Bíblia, você está me entendendo? E, irmãos, e se você sentar na minha frente, em 15 minutos de conversa com você, eu já sei se você lê Bíblia ou não. Você está me entendendo?
não é? Eu vejo que, em geral, vocês estão lendo pouco. Você está me entendendo? Agora, o terceiro fala sobre o seu propósito na igreja. Então, existe o propósito da igreja, existe o propósito dos líderes na igreja, e existe o seu propósito na igreja. Vamos lá. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vocês quem? Vocês. Vou ler na NTLH. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicado a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Qual é o propósito da sua vida na igreja? Repete comigo assim: anunciar os atos poderosos de Deus. Você sabe o que Deus cura? Quem sabe que Deus cura? Será que na sua casa, onde você trabalha, não tem gente que precisa saber que Deus cura? Precisa. Curar é um ato poderoso de Deus? Sim. O Senhor liberta? Liberta? Liberta. Isso é um ato poderoso de Deus. A maioria das pessoas que vêm para a igreja, elas vêm porque entendeu que para ser igreja, ele precisa anunciar os atos poderosos de Deus, e ele começou a anunciar os atos poderosos de Deus. E assim, toda a igreja cresce. A igreja só cresce assim, na verdade. Você está entendendo? A igreja só cresce assim. Uma vez chegou na igreja de Porto Alegre uma mulher para levar a irmã dela, porque ela ouviu falar que se a irmã dela fosse na igreja, Deus podia libertar a irmã dela. Entendeu? E ela ligou para o pastor dela, numa cidade lá no Rio Grande do Sul, chamada Erechim. E o pastor dela indicou a igreja na qual eu era pastor. E ela foi para a igreja, levando a irmã dela. A irmã dela não ficou na igreja, mas ela ficou. Essa mulher, ela trabalha até hoje com um negócio de cabelo, é cabeleireira, sabe? Ela mudou de salão e viu que a dona do salão tinha muito problema. E ela falou para essa mulher dos atos poderosos de Deus. E essa mulher foi para a nossa congregação, foi lá para a nossa igreja receber Porto Alegre. E ela foi liberta de um demônio que perseguia ela desde a infância. Essa mulher ficou impactada e falou para a enteada dela, que estava passando um momento difícil, terrível na casa dela, que Deus podia ajudar ela e restaurar o casamento dela. E ela foi para a igreja. E o Senhor não fez nenhum milagre assim, muito grande na vida dela, mas o Senhor colocou esperança no coração dela com relação ao marido dela. Isso é um ato poderoso, sim ou não? Isso é um ato poderoso. E ela começou a insistir para o marido dela ir à igreja. O marido dela, um cara grandão, fortão, lutador de jiu-jitsu, quase 2 metros de altura, advogado. Foi num culto, no segundo culto, não é? No final do culto ele veio pedir oração para mim, mas ele foi porque alguém disse que Deus podia mudar a vida dele. Ele foi e ele pediu uma oração para mim, só que eu não oro por ninguém sem perguntar: o que você quer que eu ore? Quando eu perguntei para ele assim: o que você quer que eu ore? Ele falou assim: pastor, tem um lugar para a gente conversar aqui? Eu falei: tem. Levei ele até o gabinete, entendeu? Já com medo do cara ficar endemoniado, porque imagina segurar um cara daquele tamanho, ele sem demônio já é forte, imagina com demônio. O bom que demônio é o nome de Jesus, não é verdade? E eu perguntei assim: meu irmão, que oração você precisa? Ele falou assim: pastor. Ele falou bem assim para mim, ó: eu posso ter o carro que eu quiser. Eu falei: rapaz, isso é legal. Eu posso ter a casa que eu quiser. Eu pensei também: rapaz, isso é legal.
Aí ele falou assim, eu posso ter a mulher que eu quiser. Eu falei, agora eu entendi porque essa mulher veio para a igreja. A mulher dele. Eu posso ter o carro que eu quiser. Eu posso ter a casa que eu quiser. Eu posso ter a mulher que eu quiser. Mas eu tenho vontade de me matar. Eu falei assim, meu filho, Deus pode te libertar. Tu crê nisso? Creio. Orei por ele, convidei ele para o encontro, que já eram uns dias depois. Meu irmão, ele teve uma possessão assim no encontro, daquelas bem violenta. Foi liberto. Voltou do encontro. Não precisava mais do carro para ser feliz. Não precisava mais da casa para ser feliz. E ele descobriu que só com a mulher dele ele podia ser feliz. Rapaz, essa mulher ficou doida com Jesus. Aí, esse cara era um dono de um escritório, tinha outros advogados que trabalhavam com ele. Um dia ele estava numa audiência com um dos advogados parceiro dele. E o advogado dele estava fazendo, esse advogado parceiro dele estava fazendo uma sustentação oral. E esse advogado teve uma crise de epilepsia no meio do negócio lá. Aí quando ele viu aquilo, ele falou assim, rapaz, eu vou dizer para o meu colega que Deus pode curar ele. Aí recolheram ele, passou aquela situação. Ele chegou assim, falou assim, perguntou para esse advogado, para esse amigo dele, o que você daria para você ficar livre dessa epilepsia? Ele respondeu para o outro, eu daria a minha casa. Ele falou assim, não precisa dar a tua casa não, dá uma semana para o meu pastor, que você vai ser curado. E ele me ligou, todo feliz, dizendo isso para mim, e dizendo que o colega dele tinha aceitado. Eu fiquei, ai meu Jesus. Sabe quando a mulher vem com um vidro de conserva para você e fala assim, você que é homem, abre? E se não abrir? Eu pensei, mas se Deus não curar esse cara, vou queimar meu filho. Mas tudo bem, falei, pode trazer. Já fui para oração, já fui para o jejum. Falei, Senhor, o teu nome tem que ser glorificado. E o Jorge, porque experimentou algo que o Senhor fez na vida dele, ele crê que o colega dele pode ser curado. E ele chamou, e veio receber esse rapaz, esse homem, né, no gabinete lá da igreja. E aí ele me contou toda a história dele. Ele não podia dirigir, porque ele tinha vertigem e epilepsia. Então ele era proibido para o médico para dirigir. Então ele é um cara que podia ter um carro, não qualquer carro, não o que ele quisesse, mas podia ter bons carros, né? Inclusive ele tinha, mas ele não podia dirigir. Ele tinha que ir todo dia para o trabalho de ônibus. Se não tivesse alguém para levar ele, ele era obrigado a andar de ônibus, de táxi, porque ele era impedido pelos médicos de dirigir. Ele não podia, por exemplo, sair para viajar longe com as filhas, ir para a praia, por exemplo, porque ele tinha medo de ter um ataque e precisar de socorro médico e não ter auxílio médico no tempo adequado. Eu falei assim, pastor, a minha vida é muito limitada por essa doença. E em função disso, a minha esposa sofre, minhas filhas sofrem. Entendeu? Não é? Aí quando eu estava conversando com ele, a Espírito Santo falou para mim assim, eu vou libertar ele hoje. Aí eu virei machão, rapaz. Então, o senhor falou, está falado. Vou orar por ti, falei para ele. Quando ele levantou para orar por ele, ele caiu no chão assim, ó. E começou a ter o ataque epilético. E começou a babar. E o Senhor falou para mim assim, demônio. Eu repreendi, demônio da epilepsia. Está repreendido. Ele parou, abriu os olhos, deu um sorriso assim. Era o diabo. Foi liberto. Então até hoje na igreja lá em Porto Alegre, essas famílias todas. Mas todas vieram. Porque pessoas como eu e você entenderam o propósito da igreja. Entenderam o propósito dos líderes da igreja, e entenderam o seu propósito da igreja, e assim deixaram de serem fracos, doentes e sem vida espiritual, e começaram a anunciar os atos poderosos de Deus. Esse é seu propósito. Na verdade, olha aqui para mim, o problema das pessoas em geral não é aceitar o propósito da igreja, é aceitar o seu propósito na igreja. Aceite o seu propósito na igreja.
decida ser uma pessoa que está disposta a anunciar os atos poderosos de Deus. Ele fez isso. 1 Pedro, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos. Quem foi escolhido, levanta a mão. Amém. The chosen, os escolhidos, amém. Você foi escolhido. Para quê? Para anunciar os atos poderosos de Deus. Ele te chamou da escuridão, meu irmão. Ele te chamou das trevas para a luz, para que você faça isso. Mas se você não faz isso, você não vem para a luz. Você continua nas trevas. E em nome de Jesus, como aquele que trabalha para o embaixador do reino de Deus, eu quero te fazer um convite. Saia das trevas. Saia das trevas do pecado. Saia das trevas da incredulidade. Olha aqui para mim. Saia das trevas da religiosidade, da religião. Saia das trevas de uma rotina de vir aos domingos no culto, ouvir uma mensagem, a sua vida continuar igual. Saia dessas trevas. Venha para a luz e comece a anunciar os atos poderosos de Deus. A sua vida será transformada. Mas isso não é o melhor. O melhor é que vida de pessoas que você conhece também serão transformadas. Fale dos atos poderosos de Deus. Jesus, Ele é o ontem, hoje e sempre. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. Ele é o Deus do impossível. E Ele faz tudo isso através da igreja. E Ele começa a fazer isso quando você decide falar para as pessoas: Deus pode mudar a sua vida. Decida isso esta noite. Não deixe mais nada ser uma desculpa na sua vida. Não há limitação em você que justifique você crer que o Todo-Poderoso não pode agir através da sua vida. Não importa qual é a sua limitação, não importa qual é a sua deficiência, não importa qual é a sua doença, não importa qual é o espinho que está na sua carne, porque a graça de Deus te basta, e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Seja um testemunho vivo do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Oh Senhor, nós admitimos nesta noite, Senhor, que toda fraqueza, toda falta de saúde espiritual em nós e toda falta de vida espiritual em nós é em função de nós não termos o conhecimento que precisamos ter da Tua igreja, Senhor. E nós não temos esse conhecimento porque não buscamos, Senhor. Nós até usamos como desculpa para essa falta de conhecimento as contradições que encontramos na fala daqueles que ensinam sobre a igreja. Mas a verdade, Pai, é que só usamos essas contradições como desculpa, como razão ou motivo para não
buscarmos no Senhor e na Tua palavra conhecer o que é a igreja. E a coisa mais importante que precisamos saber sobre a igreja é, primeiro, o propósito da igreja. Segundo, o propósito dos líderes da igreja. E terceiro, o nosso propósito em sermos igreja, Senhor. Pai, hoje, através dessa mensagem, nós podemos ter uma ideia, mesmo que superficial ainda, Senhor, do que é ser igreja. Mas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, que assim como um dia o Senhor gerou em mim um desejo, uma vontade de conhecer a Tua igreja, não a congregação que eu congregava, mas o que é a igreja do Senhor, o que é ser igreja do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, gere na vida deles também, Senhor, gere esta fome, gere esta sede, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Venha quebrando todas as cadeias, venha rasgando este véu de escuridão que tem mantido a mente deles acomodada numa condição de ignorância sobre a Tua igreja, Senhor. Que toda obra do espírito deste mundo e deste século, que tenta manter a mente deles na escuridão, a fim de que eles não conheçam sobre o Senhor e sobre a Tua igreja, Pai, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo agora. Toda obra maligna que está aí infestando o medo, o trauma, essa ferida, essa dor que a pessoa contraiu com relação às pessoas da igreja. Senhor, que o Senhor comece a colocar o Teu bálsamo na vida dela, Pai. Comece a conduzi-la num processo de cura, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, Senhor, faça o que precisa ser feito na vida desta pessoa, na vida desse meu irmão que aqui está, Senhor. Pai, eu não sei o que ele está pensando agora, eu não sei quais são as dúvidas ou os argumentos, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, começa a destruir essas dúvidas, porque elas são cadeias. Comece a destruir esses argumentos, porque elas são fortalezas. E em nome de Jesus, eu ordeno que essas ideias falsas, que esse sofisma, que essa fortaleza seja destruída agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro em nome de Jesus o fim do tempo de trevas, o fim do tempo de ignorância, o fim do tempo onde não há fome e nem sede espiritual. Desperta, Senhor, desperta, desperta os meus irmãos para este assunto, para buscar este conhecimento. O que é a igreja? O que é ser igreja? O que eu tenho que fazer para ser a igreja do Senhor Jesus? Igreja sobre a qual as portas do inferno não prevalecem. Igreja que o Senhor anda com a gente todos os dias, aonde quer que estejamos, até o final dos tempos, Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos salvou, nos libertou e nos curou, e tem nos conduzindo neste caminho de crescimento e de libertação, de glória em glória, Pai. Oh Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Se renda ao Senhor agora neste momento, por enquanto que toca essa canção. Se renda a Ele, faça uma aliança com Ele.
Se você quiser vir aqui à frente para receber uma oração, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Oh, Que anseia te adorar, que anseia te adorar. sim, Senhor. Receba o som da tua noiva. Ribacou menebaqui, rerebasnébias com menebaqui. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem, Senhor. Vem encher esse lugar. Olha para o teu povo, Senhor. Ribacou querebaxi, ribasnébias com menebaqui, ribacou querebaxi, xerebasnébias com menebaqui, ribacou querebaxi. Oh, aleluia. Eu creio, é o som dos céus. Eu creio, é o som dos céus. Eu creio. Receba o som da tua igreja, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Oh, Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som, é o som dos céus. Eu creio, é o som dos céus. Eu creio, é o som dos céus. Eu creio. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som, é o som dos céus. Eu creio, é o som dos céus. Eu creio, é o som dos céus. Eu creio. traga nesta noite libertação. Senhor, aquilo que está prendendo Tua eles, face, que não está, deixes Senhor, o impedindo fogo rompimento se espiritual. apagar. Oh, Senhor, todo esse jugo Queremos teu fogo, seja quebrado em nome de buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som, é o som do céu. Eu creio. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu. Eu creio.
Queremos teu fogo. Oh, aleluia. Queremos ver Oh, tua aleluia. face. Queremos teu fogo. Buscamos tua face. Não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo. Buscamos tua face. Não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo. Buscamos tua face. Não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo. Buscamos tua face. Não deixes o fogo se apagar. Vem encher esse lugar. Vem tomar a direção. Vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir. Posso ouvir um novo som. É o som do céu. Eu creio. É o som do céu. Eu creio. É o som do céu. Eu creio. Aleluia. Agradeça ao Senhor, porque Ele te chamou para ser a igreja dEle. Agradeça ao Senhor, porque Ele quer te usar para que você use os atos poderosos dEle. E agradeça a Ele com uma salva de palmas agora em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Quem recebeu essa palavra, levante sua mão. Aleluia. Vamos então consagrar nesta noite os dízimos e as ofertas do Senhor. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, essa congregação aqui precisa muito do seu dízimo e da sua oferta. Amém? Vai nos ajudar. Nós precisamos concluir a nossa reforma aqui. Nós temos a mão de obra aqui da igreja mesmo. E o nosso limitante é o recurso. Então decida ser um dizimista fiel. Decida ser um ofertante fiel. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Não é? Se você veio na semana passada ou na célula, você viu que você tem que dividir o seu dinheiro em 3 partes. Amém? O que é de Deus, o que é pão para comer e o que é semente para semear. E o Senhor prosperará a sua sementeira. É a terceira parte que Ele prospera. Se você separar a primeira, que é dele, a segunda, que é a sua e da sua família, e a terceira, que é a semente para o seu futuro. Amém? Né, para você preparar o seu futuro, o futuro dos seus filhos. Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então você que vai dizimar, você pode ir no seu lugar quando tocar a canção. Vem aqui à frente, consagrar seu dízimo, em nome de Jesus. O que eu daria ao Deus que tudo tem? O que eu daria ao Deus que tudo tem? Te dou o meu coração, te dou o meu coração, te dou o meu coração, tudo é teu. Aleluia. Agora, com alegria no seu coração, saia do seu lugar e traga uma oferta ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Pode vir em nome de Jesus. Tudo foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo foi Deus que me deu. Eu me devolvo a ti. Eu me devolvo a ti. Eu me devolvo a ti. Tudo é teu.
Aleluia, graças a Deus, amém? Vamos a alguns avisos rapidinho. Pode passar os avisos para mim aqui em nome de Jesus, para a gente ir para o encerramento do nosso culto. Vamos ver, cadê os avisos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos a nossa convenção dia 20 de abril agora. Fé, unção e expansão, amém? Estará conosco aqui como preletor principal, né, o nosso missionário da nossa igreja angolano na Angola, não é? O missionário Deus Canza, mais conhecido como Fulampungo. Ele já esteve aqui conosco, foi um momento maravilhoso. Ele estará conosco no sábado, também no domingo, e durante a semana estará nas nossas congregações. Nós vamos fazer uma agenda para ele em cada congregação, amém? E ele vai ficar com a gente, então, praticamente uma semana aí. Então, não perca esse momento especial aqui no dia 20 de abril, onde ele vai trazer mensagens poderosas. Ele é responsável pela nossa igreja na Angola e no Congo. Ele é um nativo angolano, que foi criado para Jesus lá já há muito tempo. Ele não foi guiado na Casa da Bênção, mas conheceu o nosso ministério e decidiu se filiar ao nosso ministério já há alguns anos, não é? Então ele atua nessa região da Angola, do Congo. Você sabe que lá o forte é feitiçaria. Deus usa muito ele em profecia, em cura, em libertação. Um homem tremendamente usado por Deus. Então quero incentivar você a estar aqui conosco, amém? E também estarão ministrando o missionário André de Londrina e eu aqui, amém? Então, mas o diretor principal é ele. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Convide seus familiares. Se você tem alguém na sua casa, não é, que tem algum problema, precisa ser liberto, seja de demônio, de droga, né, doença, traga essa pessoa aqui. Tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso na vida dela, amém? Então é a nossa conferência estadual, fé, unção e expansão, amém? Essa semana, né, os irmãos da mídia vão colocar a foto dos preletores ali, para você não esquecer, tá bem? Próximo aviso, nós temos dia 30 agora de março, no próximo sábado, é isso? Nosso seminário de paternidade espiritual, das 14 às 18 horas. A entrada é franca. O meu objetivo é trazer um ensino para você, para que você aprenda a viver como filho de Deus, amém? Muitos não vivem como filho porque se afastam do Senhor, e outros, como irmão do filho pródigo, mesmo tendo a casa do pai, vivem como escravos e não como filhos. Então quero te ensinar a você exercer o direito que o Senhor te deu lá que está registrado, né, em João 1,12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a esse ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu quero te ensinar você a exercer esse direito. Então esteja aqui conosco, amém? E dia 6 e 7 de abril também, nós temos o nosso encontro com o amor de Deus. O encontro é o que mesmo? O encontro para quem vai passar é R$120 na inscrição, para quem vai trabalhar R$65. Nós praticamente adicionamos o valor da chácara em cima do valor que nós já cobrávamos antes, que temos a chácara para pagar agora, amém? Então, eu quero incentivar a você que ainda não foi nesse encontro, vá. Vão ser 2 dias que você vai tirar para o Senhor, que se você abrir o seu coração, o Senhor vai mudar a sua vida. A minha vida foi mudada em um retiro como esse. A maioria das pessoas não dão um tempo suficiente para Deus agir na vida delas. Tenho certeza que Deus queria fazer muita coisa, vi de muita gente aqui, mas nós temos hora para acabar, não é verdade? Não é? Então você vai dar aí aproximadamente 24 horas da sua vida para o Senhor, e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Então, se esforce para estar lá, você que ainda não foi, você que já foi, se esforce para trabalhar. Bem mais aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, amém? Até hoje, desde que eu converti, depois que eu fui no meu encontro, eu nunca mais faltei nenhum encontro na minha vida. E não é porque eu sou pastor não, porque eu não saí do meu encontro sendo pastor, não é verdade? Não é? Isso gerou bênçãos na minha vida. Então esteja lá conosco em nome de Jesus. Mais algum aviso? Amém. Nós somos a igreja de Casa da Bênção. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor para
encerrar esse culto. Pai, obrigado, Senhor, por este momento que passamos reunidos na Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada oração, obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, e aqueles que também não puderam vir. Estenda as Tuas mãos de poder e milagre sobre a vida deles, Pai, conduzindo eles em toda a Tua boa vontade, em cada dia dessa semana, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Palmas para Jesus. Deus te abençoe. Não saia sem nos dar um abraço. Tem cantina de quem? Tem cantina da Rede Amiga ali, meus irmãos.